Olá, caros alunos. Esse vídeo é só para a gente conseguir tirar algumas dúvidas rapidamente a respeito do projeto de texto. Gente, a competência 3 é a próxima competência que vai ser avaliada na nossa prova parcial. Essa competência, assim como todas as outras, vale 200 pontos e ela vai avaliar se antes de você produzir o seu texto de fatos, a sua redação final, se você planejou esse texto. Além disso, vai avaliar também o desenvolvimento das informações. Uma redação que apresenta o desenvolvimento das informações, bem desenvolvidas essas informações, obviamente, é uma redação que ela vai ocupar sempre os níveis 4 e 5 dessa competência, ou seja, os níveis mais altos, entre 160 e 200 pontos. Por enquanto, vamos nos ater a compreender de fato o que é o projeto de texto. Gente, o projeto de texto deixa claro que a redação foi planejada, tá? O desenvolvimento das informações é quando o texto explica-se por si. É um tipo de texto que não é necessário que você pense o que o autor quis dizer com isso, de onde ele tirou essa informação. Não. Um texto em que tem todas as informações desenvolvidas é um texto que ele traz todas essas explicações já na própria redação. Então, é um texto completo e ele sempre vai ocupar os níveis mais altos. Aqui eu vou passar para vocês um projeto de texto padrão. Há outros projetos de texto. No entanto, o estilo de projeto de texto que é infalível, gente. Esse projeto de texto, ele sempre está entre as notas mais altas, ele sempre é muito bem avaliado e ele é o mais fácil de empregar. É o projeto que a gente tem estudado desde o início do ano. Tema mais tese, argumento 1, argumento 2, propostas de intervenção, tá? Agora vamos a alguns aspectos interessantes. No primeiro parágrafo, você vai citar o seu tema mais a tese. Lembrar que o que é a tese? 2 problemas relacionados ao tema, ou 2 causas daquele tema, de por que esse tema ainda é importante discutir. Geralmente o tema ele já é um problema em si, então você pode colocar 2 causas desse problema, ou você pode colocar causa e consequência, o que é um pouco mais difícil de fazer. Então, pensem sempre em colocar 2 problemas relacionados ao tema. Por que esse tema ainda é recorrente, tá? Cada um desses problemas vai ser desenvolvido em um parágrafo específico. Então, não adianta enumerar vários problemas. Enumere apenas 2. Isso você pode pensar, mas eu sei falar muito sobre esse tema. É para isso que surge a chuva de ideias, onde você vai anotar todos esses problemas que você se relembrar a respeito e selecionar os 2 que você consegue falar melhor sobre eles, que você consegue dar mais informações, inclusive com fontes e citações, sejam citações históricas, filosóficas, etc. E aí você vai passar para o argumento 1. Você citou 2 problemas na introdução, então você vai você vai pegar esse primeiro problema que você citou na introdução, vai desenvolvê-lo e transformar no seu primeiro argumento. Ele vai ser o seu argumento principal, esse problema que você citou na introdução. E aí você vai desenvolvê-lo colocando diversas informações, que seriam os argumentos secundários, as causas secundárias. Você pode já citar também fazer uma citação, extra texto motivador a respeito disso que você está debatendo. Você pode se perguntar, quantas citações eu devo fazer? Dentro de cada parágrafo deve ter uma citação extra texto motivador? Não. Para garantir os seus 200 pontos, basta você fazer uma única citação que não esteja nos textos motivadores, que esteja baseada nas áreas do conhecimento e que seja bem contextualizada e de acordo com o tema proposto, tá? Basta uma e ela valerá os 200 pontos. Daí você vai fazer também o seu argumento 2, baseado no seu segundo problema.
E agora algo que eu acho que eu ainda não tinha discutido com vocês, a intervenção. Gente, a intervenção está ligada a toda a redação. Você não pode colocar na sua intervenção algo que você não citou ainda no seu texto. Então, a intervenção é o quê? Solução de problema. Você vai resolver na sua intervenção os problemas discutidos ao longo da sua redação. Aí você se pergunta, eu discuti 2 problemas, eu vou ter que fazer 2 intervenções? O ideal para o bem do projeto de texto é que os 2 problemas sejam resolvidos. Se você conseguir com uma intervenção resolver os 2 problemas, excelente. Ponto para você. Se você não conseguir, construa uma intervenção para cada um dos problemas propostos. Isso, se você quiser, obviamente, garantir os seus 200 pontos. Então, quanto mais armas eu tiver, quanto mais eu souber sobre como é corrigida as competências, mais vai ficar fácil de eu poder produzir um bom texto, tá? Então, o fato é que a intervenção deve estar de acordo com o que já foi dito durante todo o texto, tá? Sabendo disso, vamos para um exemplo de projeto de texto. O tema é Identidade Nacional e Patriotismo no Brasil Contemporâneo. Vamos relembrar. É interessante que os últimos temas de redação, eles são 2 em 1, 3 em 1. Tem diversos campos semânticos e é nosso dever citar todos esses campos semânticos pelo menos uma vez na redação. Melhor ainda, se for na introdução. Vamos citar o tema? No Brasil contemporâneo, é importante resgatar a identidade nacional, bem como o patriotismo. Pronto, tudo que está em vermelho já é a minha citação temática, tá? Então, eu consegui colocar em outras palavras, mas eu citei todos os campos semânticos da proposta textual. E vamos continuar. Uma vez que a difusão da cultura europeia e estadunidense, isso acontece por 2 fatores. Agora eu vou problematizar. Isso acontece por 2 fatores. A falta de conhecimento das próprias raízes culturais e a desvalorização do sentimento patriótico. Então, eu dei 2 motivos pelos quais o tema ainda é recorrente, porque é importante discutir sobre identidade nacional e patriotismo no Brasil contemporâneo. Por quê? Falta o conhecimento das raízes culturais e a desvalorização do sentimento patriótico. Se eu citei primeiro a falta de conhecimento das próprias raízes culturais, no meu argumento 1, eu vou desenvolver essa ideia. Vamos lembrar que isso aqui é só o projeto, tá? Esse é só o esqueleto da redação, também conhecido como texto circuito. É esse esqueleto que você vai seguir quando for produzir efetivamente o seu texto. São essas informações que estão aqui que você vai desenvolver, colocar mais informação por citação, etc. e vai transformar em uma redação excepcional. Como que está aqui o nosso argumento 1? A falta de conhecimento das raízes culturais impossibilita que o brasileiro reconheça e assuma sua identidade nacional. Esse aí foi o primeiro problema que eu citei na introdução. Aí eu relembro ele no meu argumento 1 e desenvolvo. Aqui, nesse projeto de texto, tem apenas o circuito. A citação da primeira geração do romantismo, que é indianista, como uma citação possivelmente de texto motivador, baseada nas áreas do conhecimento, no caso, a literatura. A citação da primeira geração modernista no Brasil, que também buscou ressaltar a identidade nacional. Folclore, música popular, festas tradicionais brasileiras não recebem muito destaque na mídia. Há aqui uma ressalva de que houve esses movimentos culturais, mas que até hoje as festas tradicionais que ainda existem não recebem muito destaque na mídia. Como eu disse,
Esses são os pontos chaves, os pontos que eu vou seguir ao desenvolver o meu parágrafo. Na minha tese, eu citei a desvalorização do sentimento patriótico. No argumento 2, eu vou relembrar isso como uma consequência do meu argumento 1. Por eu não conhecer minhas próprias raízes culturais, eu desvalorizo o sentimento patriótico. Quando eu faço um tipo de projeto de texto desse, é importante que eu comece o meu segundo parágrafo de desenvolvimento com o elemento articulador consequentemente. Esse consequentemente vai deixar claro para o avaliador que aí esse próximo parágrafo vai ser todo um parágrafo de consequências do parágrafo anterior. Veja só, para que um elemento articulador interparágrafo seja levado em consideração, ele tem que remeter ao que já foi dito anteriormente. Caso contrário, ele não vale ponto, tá? Então, fiz causa e consequência, eu vou começar com consequentemente. Então, vamos lá. Consequentemente, por não conhecer suas raízes culturais, o cidadão desvaloriza o sentimento patriótico. A exaltação da pátria acontece em momentos esporádicos, geralmente durante eventos como Jogos Olímpicos ou Copa do Mundo. Lembrar que essas informações são informações que eu vou desenvolver, vou acrescentar mais, vou explicar tudo direitinho, vou dar exemplo para poder dizer, olha, isso aqui é uma redação e não apenas um projeto, não tem parágrafo embrionário, eu realmente escrevi um bom texto, tá? E a intervenção? Eu citei 2 problemas relacionados à causa e consequência, né? Falta de conhecimento das raízes culturais e desvalorização do sentimento patriótico. Eu vou resolver esses 2 problemas na intervenção. Intervenção começa com o quê? Portanto, ou destarte, tá? Tem outros, mas vamos focar nesses 2. Portanto, vírgula, destarte, vírgula, beleza? Portanto, medidas devem ser adotadas para resolver a problemática. O governo deve incentivar o patriotismo, primeiramente nas escolas, por meio da valorização de disciplinas como história, sociologia e literatura, a fim de que todos os estudantes tornem-se cidadãos patriotas no futuro. Então, isso quer dizer que, à medida que eu conheço a história, a literatura do meu país, a sociologia, quando eu conheço as minhas raízes, eu vou fomentar um sentimento patriótico no futuro. Assim, espera-se que tenhamos uma sociedade mais unida e conhecedora. Tem um pequeno errinho aí, gente, perdão. E conhecedora da sua própria identidade, tá? Então, veja só que em uma única intervenção eu consegui resolver os 2 problemas, a identidade, relembrando inclusive o próprio tema proposto, tá? E fomentar o patriotismo no Brasil contemporâneo. Então, gente, esse é o planejamento, é o projeto de texto, esse aqui é um modelo de projeto de texto, mais um que eu estou trazendo para vocês. Eu espero ter ajudado e qualquer dúvida é só me enviar pelo WhatsApp ou então por mensagem no Edmodo. Bons estudos, qualquer coisa é só me procurar.